A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Estamos dando início a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD, nesse terceiro trimestre do ano de 2022, onde estamos estudando a revista que tem o tema Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Hoje estaremos estudando a lição 12, a penúltima lição desse trimestre. Na próxima lição já estaremos apresentando aos irmãos a nova lição, que será estudada no quarto trimestre desse ano 2022, a última lição, a última revista deste ano. E a lição 12, que será estudada no dia 18 de setembro de 2022, que é o Dia Nacional da Escola Dominical. Então todos estão convidados a participar desse dia festivo, alusivo aí à Escola Dominical, a maior escola teológica das Assembleias de Deus, Eu aprendi muita coisa na Escola Dominical e venho aprendendo, Ao longo dos anos venho aprendendo bastante coisa na Escola Dominical e tenho certeza que os irmãos que também são alunos assíduos da Escola Bíblica também têm aprendido bastante coisa ao longo da sua jornada cristã. E o tema dessa lição 12, a penúltima lição dessa revista, é a sutileza da espiritualidade holística. Hoje estaremos vendo o que significa espiritualidade holística, de onde vem esse termo. E aqui o texto áureo está em João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E a verdade prática é qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Então, qualquer tipo de espiritualidade que não tenha Jesus como centro, como um Deus pessoal, como um Deus único, ela deve ser rejeitada, deve ser posta de lado, deve ser considerada falsa, anátema. Aqui na leitura bíblica em classe, em João, no capítulo 14, os versículos 4 ao 6, os irmãos fazem a leitura aí, a gente vai estar se baseando, o versículo 6 inclusive já estava aqui no texto áureo, a gente vai utilizar ele bastante na aula de hoje. Aqui na introdução, o autor, ele disse: nessa lição nós vamos ver uma forma de espiritualidade, o holismo, que passou a ganhar espaço na sociedade, principalmente na sociedade ocidental, fundamentada em princípios extraídos das religiões orientais. Muitos cristãos têm se deixado seduzir pelo seu discurso globalista e pluralista e, sobretudo, espiritualista. É, portanto, mais uma sutileza do diabo que faz parte dos dias finais. Então hoje aqui a gente vai estar estudando a respeito dessa espiritualidade holística. E na verdade, meus irmãos, o que a gente vê é que ao longo da história o inimigo ele tem arquitetado planos, enganos, sutilezas para fazer com que a ideia de Deus, a ideia de um Deus verdadeiro, de um Deus pessoal, de um Deus único, seja retirada da cabeça, da mente do homem. Então a gente vê que na transição da Idade Média para a Idade Moderna, houveram muitas mudanças culturais. E com essas mudanças culturais vieram, por exemplo, o racionalismo e também o iluminismo. O racionalismo é onde a razão passou a prevalecer em relação à revelação. Agora, a razão ela passa a ser a fonte segura na busca pelo conhecimento. Já o iluminismo ou o cientificismo, juntamente com o racionalismo na busca pelo conhecimento, passa a dar ênfase ao método científico. Então agora o conhecimento ele seria buscado através da razão e com uma metodologia científica. Isso é o racionalismo e o iluminismo ou cientificismo. E aí a gente vê que o resultado
dessas mudanças, né, culturais, que na verdade a partir desse momento agora o universo ele seria entendido como uma máquina, né, que era regida por determinadas leis e cada coisa só acontecia obedecendo a uma determinada lei. Isso é um modelo mecanicista, né? Aí foi onde foram colocadas ali as leis de Newton. E com essas mudanças, né, a fé cristã ela foi afetada, o cristianismo ele foi afetado com essas mudanças culturais. Passou ali a surgir uma fé cristã secularizada. Então a gente vê que as pessoas, elas agora não acreditavam mais em verdades reveladas, como é o caso da palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia é a verdade revelada da parte de Deus. E como as pessoas não acreditavam em coisas reveladas, sim em coisas que a razão ela poderia trazer o conhecimento, ou que o método científico poderia provar, ou que era regido por uma lei científica, isso é o que as pessoas acreditavam. Não acreditavam naquilo que eles não podiam provar. Então a Bíblia ela passou a estar em xeque. E dessa forma eles também não acreditavam numa intervenção sobrenatural de Deus na humanidade. No caso, milagres. Eles não acreditavam em milagres da parte de Deus. Então as pessoas eles só acreditavam naquilo que poderia ser explicado cientificamente. Portanto, o que era sobrenatural e a fé cristã ela é baseada no sobrenatural, não era mais aceito. Então passou a ser uma fé secularizada. Então a gente vê que o inimigo ele conseguiu fazer com que a fé cristã ela fosse deixada de lado e a ciência ela fosse colocada em primeiro plano, ela fosse colocada em destaque. Então agora as pessoas elas davam mais crédito à ciência do que à fé, do que o que estava na palavra de Deus. E ficou aí. É claro que ainda haviam aquelas pessoas que acreditavam na palavra de Deus, mas houve essa mistura e se tornou, e muitos passaram a ter essa fé secularizada, né? Misturar a ciência com a religião. E aí a religião sempre, claro, deixada ali, a fé cristã deixada de lado. Muitos anos se passaram, chegou ali o final da Idade Moderna. A transição agora era da Idade Moderna para a Pós-Moderna. E vieram também muitas mudanças culturais. E esse modelo mecanicista, cientificista, do método científico, foi deixado de lado. E agora, isso porque o inimigo, ele trabalhando, claro, ali, ele vê que o homem tem uma necessidade de adorar a Deus e a religião havia sido deixada de lado. Aí agora ele traz a religião novamente à tona. Só que agora ele traz um modelo sistêmico, holístico, holos, né, do grego, que significa todo, né? Um modelo que engloba o todo, né? Uma espiritualidade que engloba o todo, a espiritualidade holística. E aí o materialismo e o ateísmo, que haviam sido ali beneficiados pelo racionalismo, pelo cientificismo, eles foram deixados de lado. A gente estudou, inclusive, o materialismo e o ateísmo na lição 5 desse trimestre. Quem quiser dar uma olhada para entender melhor a respeito dos assuntos, basta ir até a lição 5. Está na nossa playlist do terceiro trimestre de 2022. A lição 5 falamos a respeito do materialismo e do ateísmo. E aí eles deixam de estar no centro, deixam de estar em evidência e dão lugar agora a uma espiritualidade, a uma realidade espiritual. Só que nessa realidade espiritual não está um Deus pessoal. Nessa nova realidade espiritual, agora é uma realidade espiritual holística, né? Que abrange o todo. Então a gente vê que o inimigo ele trabalhou da seguinte forma. Na Idade Média, o Deus pessoal, né, o cristianismo, ele estava em evidência, estava em primeiro lugar na vida das pessoas, né? Era o que determinava o comportamento das pessoas, era a palavra de Deus. E aí, com a transição da Idade Média para a Idade Moderna, o Deus pessoal, a religião é deixada de lado e agora
a ciência é colocada em primeiro lugar. E aí as pessoas passam a acreditar mais na ciência e, passado um bom tempo, eles sentem a necessidade de adorar um Deus, porque isso é uma necessidade humana de adorar a Deus, a gente vai ver isso no decorrer aqui da lição. E aí o inimigo ele aproveita e traz essa religiosidade que as pessoas tanto anseiam, que as pessoas tanto esperam, para misturar ali com uma roupagem científica, vamos dizer assim. Então esse método científico é deixado mais de lado, e com essa roupagem científica é trazida a espiritualidade holística, também chamada aí de movimento nova era, né? Foi muito chamado desse jeito. Alguns livros, né, trazem esse nome, movimento nova era. E aí colocado em primeiro lugar, a ciência em segundo, e aí exclui a ideia de um Deus pessoal. Então essa é a ideia do inimigo, porque ele não trouxe logo uma espiritualidade holística para bater de frente com o pensamento do povo de que tinha um Deus pessoal. Não, ele fez o povo sentir a necessidade de adorar a um Deus, a um ser superior, porque o povo tem necessidade de adorar a Deus, e aí trouxe essa religiosidade vestida de ciência. Ele foi trabalhando aí dessa forma, e essa nova espiritualidade é baseada no misticismo oriental, é um modelo panteísta, né, que acredita que tudo é Deus, a natureza é Deus, a água é Deus, o sol é Deus, o homem é uma divindade, é Deus, acredita que tudo é Deus, é um modelo panteísta. E aí um dos principais porta-voz desse modelo, desse movimento, né, como eu disse, conhecido também anteriormente como Nova Era, ainda nessa época, é o físico nuclear austríaco Fritjof Capra. Ele tem aí 4 livros, né, que são bem conhecidos, né, na comunidade acadêmica. O Ponto de Mutação, que inclusive foi também feito um filme com base nesse livro. O Tao da Física, né, Taoísmo, um paralelo entre a física moderna e o misticismo oriental. O outro livro é As Conexões Ocultas, Ciência para uma Vida Sustentável, e também Visão Sistêmica da Vida, uma concepção unificada e suas implicações filosóficas, políticas, sociais e econômicas. Né? Todo esse material do Fritjof Capra, ele serviu como base para as pessoas, os pensadores que vieram depois dele, para difundir esse modelo, né, essa espiritualidade holística. E aí, juntamente, porque as coisas acontecem paralelamente, né, e juntamente com a revolução cultural lá do neomarxismo de Antônio Gramsci, que a gente também estudou na lição 5, né, por isso que é importante dar uma olhada também lá na lição 5, né, e volta para assistir também depois essa, né, ou então assiste essa, depois volta lá na lição 5 para entender e conseguir relacionar os assuntos, né, tem muitos paralelos. E aí, juntamente com a revolução cultural, essa espiritualidade holística, esse movimento, ele tenta aí desconstruir os valores judaico-cristãos na sociedade ocidental, utilizando aí principalmente a área da educação. É o foco, é onde eles vão atacar. A gente vê, por exemplo, aqui, no livro do autor, que acompanha a revista, ele traz aqui um texto do ministro da Educação indiano Karan Singh, né, na época, aqui, né, em 2006, ele escreveu para o relatório Delos, que foi um relatório da Unesco, né, para escrever a respeito da educação mundial, e aqui ele apontou alguns pressupostos, né, de uma filosofia holística para a educação no século XXI. Eu vou ler aqui o texto, é muito importante, e aí os irmãos prestem atenção para entender, né, essas ideias de uma educação centrada nessa filosofia, nessa espiritualidade holística, né, nesse modelo sistêmico. E que a gente vê que ele traz 4 pontos. Primeiro ele diz assim: o planeta Terra que habitamos e de que todos somos cidadãos é uma entidade única, fervilhante de vida. A espécie humana é, em última análise, uma grande família, em que todos os membros são solidários. As diferenças de raça, e que ele traz as diferenças, e de religião, de nacionalidade, de ideologia, de sexo e de preferências sexuais, de estatuto econômico-social,
embora em si importantes, devem ser repostas no contexto mais geral desta unidade fundamental. Então aqui ele diz que essas diferenças elas devem ser deixadas de lado, por um bem maior, por uma unidade coletiva, por um todo, né? Como a gente falou, holos, né? Ou panta também, né? No grego, né? Isso é todo, né? Por um todo, devem ser deixados de lado, né? Então, esquece essas coisas, né? Como preferência sexual, a gente falou aqui de ideologia de gênero, já aqui, deixa isso de lado, e aí vai trabalhando, né? O pessoal aí vai trabalhando, entrando com essa cultura, e a gente pensando, não, vamos pensar no todo, vamos pensar na unidade. Essa é a ideia aqui do ministro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ele diz assim, o ódio, o sectarismo, o fundamentalismo e o fanatismo, aqui tem que entender o que é que ele está querendo chamar de fanatismo, né? A inveja e o ciúme entre pessoas, grupos ou nações, são paixões destruidoras, que é preciso vencer agora, que nos achamos no limiar de um novo século. Aqui, claro, está falando que são paixões destruidoras. Se você é um crente, por exemplo, que vai à igreja todos os dias, pode ser considerado um fanático aqui por ele, né? O amor, e aqui esse discurso é bastante pregado nessa nova espiritualidade holística, o discurso do amor, né? E a compaixão, a preocupação pelo outro e a caridade, a amizade e a cooperação devem ser estimuladas. Agora que a nossa consciência desperta para a solidariedade planetária. A gente vai falar aqui no ponto 3 a respeito dos fundamentos dessa espiritualidade holística e veremos como é que a verdade funciona nisso daí. Eles falam tanto de amor, mas esse amor, ele é um amor que funciona apenas naquele contexto ali, né? Se você trouxer uma verdade que se choca contra o conceito da espiritualidade holística, aí pronto, você já está sendo uma pessoa intolerante, não está pregando o amor, não está estimulando o amor. Então agora, né, que a nossa consciência desperta para a solidariedade planetária, solidariedade, unidade, né, conjunto, são esses os termos sempre utilizados, associados à espiritualidade holística. Terceiro ponto, as grandes religiões do mundo, na luta pela supremacia, devem parar de se combater e cooperar para o bem da humanidade, né? Eu falei, sempre falando a questão de união, né? Mas de que forma que essa união se daria, né? A fim de reforçar, graças a um diálogo permanente e criativo entre as diferentes confissões, o filão de ouro, que são as suas aspirações espirituais comuns, renunciando aos dogmas e anátemas que as dividem. Então veja bem, né? Tem que renunciar a verdades que há naquilo que eu acredito pelo bem comum. Será que é realmente assim que as coisas funcionam? Então é isso que a espiritualidade holística fala. Veja que é um discurso bem, assim, parece algo bonito, parece algo romantizado, algo que leva à união, que leva à solidariedade para com o próximo. Mas no fundo, isso está lhe afastando de algo que é a verdade da palavra de Deus. A gente vai ver mais à frente. E no quarto ponto ele diz, né? A educação holística, que é a educação, né, voltada, é essa educação que abrange aí uma espiritualidade panteísta, né, deve ter em conta as múltiplas facetas físicas, intelectuais, estéticas, emocionais e espirituais da personalidade humana e entender, assim, para a realização desse sonho eterno. Aqui ele fala que tem um sonho eterno. Que sonho é esse? Um ser humano perfeitamente realizado, vivendo no mundo em harmonia, né? Isso é o que fala a espiritualidade holística. Esse daqui, na verdade, é até o ideal de salvação na espiritualidade holística, né? A pessoa vivendo aí realizada, né? No mundo perfeito, né? Como se as coisas realmente fossem acontecer dessa forma, né? Tira a visão do erro e leva ali para uma utopia, fazendo com que as pessoas elas se desviem da verdade, trazendo, claro, né, aí uma ideia, uma narrativa, né, de que se está buscando o bem do todo, o bem
do conjunto, né? Então a gente vê aqui, na verdade, né, nesse discurso, né, que esses pressupostos educacionais dessa espiritualidade holística, dessa educação holística, eles refletem aí, né, esses princípios, refletem esse panteísmo, né, esse panteísmo, e é destituído, né, dos valores cristãos. E essa educação holística, são esses princípios de educação holística que norteiam hoje a educação secular contemporânea. Não são mais valores cristãos que são ensinados nas escolas. São valores, são princípios de uma educação holística, de uma espiritualidade holística, panteísta, que deixa de lado um Deus pessoal e traz com uma roupagem científica uma religião que diz pensar no bem maior, mas que na verdade tem por objetivo escantear o Senhor Jesus Cristo, que é um Deus pessoal. Então a gente vai estudar aqui hoje, no tópico 1, o fenômeno religioso, né? Como é que se dá o fenômeno religioso? As pessoas precisam, mas têm necessidade de adorar a Deus. Será que elas buscam mesmo realmente a Deus? No segundo tópico estaremos vendo como foi que se deu esse comportamento religioso ao longo dos séculos, né? Essa expressão da espiritualidade do ser humano, né? O antigo paganismo, o misticismo oriental. E o terceiro tópico, vamos falar a respeito dos fundamentos dessa espiritualidade holística, desse movimento da nova era, movimento nova era, ou espiritualidade, modelo sistêmico, ou mesmo uma religiosidade panteísta. E no quarto ponto, né, a espiritualidade holística, a Bíblia estará mostrando, né, a realidade do pecado, que não é mostrada na espiritualidade holística, a realidade do pecado, e também a realidade de um salvador pessoal. Já que não há pecado, eles pensam não haver necessidade de salvação. E aí? O ser humano, para onde ele vai dessa forma? Para onde ele está caminhando? Mostrar que há necessidade de um salvador, porque todos pecaram e estão distantes da glória de Deus. Então aqui no tópico 1, fenômeno religioso, o autor ele diz assim: nosso Senhor via o homem como um ser espiritual carecido de Deus. A busca do sagrado é, portanto, uma necessidade humana. Até por isso ele se apresenta como um Deus pessoal. Um Deus, diz que só poderia chegar até Deus através dele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. O fenômeno religioso está presente na raça humana como um todo. Há uma necessidade de se buscar a Deus. Por não conhecer o Deus verdadeiro que se revelou nas páginas da Bíblia e de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, o homem acaba por buscar e adorar os deuses falsos. É justamente nessa carência espiritual de preencher o anseio mais profundo da alma, que é essa necessidade de adorar a Deus, que a humanidade é enganada pelo diabo. É aqui que entra a sutileza do inimigo, como eu falei, né? Ali naquele movimento de sair da Idade Média para a Idade Moderna, coloca a ciência em primeiro lugar, escanteia o Deus pessoal, surge a necessidade de adorar a Deus, e aí o inimigo ele traz ali ídolos para serem adorados, ídolos pagãos para serem adorados no lugar de Deus, que havia sido deixado de lado. Então a gente vê, aqui como o autor fala, né, claramente, que há uma necessidade de adorar a Deus. Ele traz aqui dois versículos, né, Atos 17 e 22 e Salmos 42, versículo 1, né, Atos 17 e 22 diz: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, né? Já no Salmo 42, versículo 1, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Então você vê a necessidade de adorar a Deus, né? Os atenienses buscando ali, de uma forma ou de outra, adorar a Deus, essa necessidade que havia de adorar a Deus, e tinham muitos deuses nessa sua necessidade, e
Davi mostrando, né, a ansiedade que ele tinha ali por Deus, para adorá-lo, para cultuá-lo. Então há essa necessidade no ser humano. Mas aqueles homens que não encontram ao Senhor por meio da sua revelação escrita ou especial, no caso do Senhor Jesus Cristo, onde, como eu já falei lá em João capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é o caminho que leva até Deus, que leva o homem até Deus, é a revelação especial de Deus. E aqueles que não encontram a Deus através da palavra, através do Senhor Jesus Cristo, esses acabam ali sendo enganados pelo inimigo e acabam adorando a falsos deuses, né? Que é como também aqui o autor ele traz Atos capítulo 17, versículo 6. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, né? Aquelas pessoas que não conheciam a Deus, não tiveram a oportunidade ainda ali de conhecer a Cristo através da palavra de Deus, eles estavam entregues à idolatria, buscando de toda forma ali a Deus e adorando a ídolos. Então a gente vê, tem um livro, Conhecendo as Doutrinas Bíblicas, de Meyer Pearman. A gente vê aqui algumas coisas que se relacionam com Deus, né? Que há relação, com relação a Deus, né? Que é o teísmo, na doutrina de Deus, né? Que é o teísmo, que é o adorar realmente a Deus, é a crença em Deus, que vem de theos, né? No grego, Deus, né? Que é o adorar a Deus, é o teísmo. O ateísmo é outro ponto também que é visto aí na doutrina de Deus, que é a negação da existência de Deus. Há também algumas crenças errôneas em relação a quem realmente é Deus, a doutrina de Deus. Uma delas é o politeísmo, que é o culto a vários deuses. Outra é o agnosticismo, que nega a capacidade humana de conhecer a Deus. É bem verdade que nós não podemos conhecer a Deus como um todo, de forma completa, mas podemos sim ter uma concepção da pessoa de Deus através da sua revelação, através daquilo que ele se deu a conhecer. Então podemos sim conhecer a Deus, apesar de que de forma limitada, mas podemos ter uma concepção da sua pessoa através daquilo que foi revelado. Outro ponto também na doutrina de Deus, outra crença errônea, é o materialismo. A gente estudou na lição 5 a respeito do materialismo, né? Em que a matéria ali é considerada como a única realidade existente, né? Não há espaço para uma realidade espiritual. Outra distorção também na doutrina de Deus é o panteísmo, né? Panta, no grego, né? Tudo, onde diz ali que tudo é Deus, né? No panteísmo eles dizem que tudo é Deus, né? Um sistema que identifica Deus com o universo. A gente vê a origem, na verdade, ali em Romanos. Paulo ele fala como é que se originou esse tipo de pensamento. Romanos capítulo 1, dos versículos 20 ao 23. Paulo diz assim, ó: porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então a gente vê aqui que, na verdade, eles deixaram de adorar a Deus, de adorar o Criador, para adorar a criação. Aqui é onde surge o panteísmo, né? Começa a adorar aquilo que Deus criou, dizendo que aquilo ali é Deus. A gente vê já Paulo falando a respeito desse tipo de pensamento lá em Romanos, no capítulo 1,
versículos 20 ao 23. Outro ponto também de distorção, outra crença errônea, é o deísmo, né? E eles até admitem que há ali um Deus pessoal, e é um Deus que criou o mundo, né? Mas que abandonou o mundo para que fosse governado pelas leis naturais. Esse pensamento aqui ele é também chamado, né, ali de racionalismo, né? Como a gente falou aqui no início da aula, né? Essas pessoas dizem, não, realmente tem um Deus aqui, é aquela fé cristã secularizada. Ele criou o mundo, mas agora as coisas elas são entendidas pela razão. As leis naturais é que governam. Não há ação sobrenatural de Deus na sua criação. E a gente vê que a Bíblia ela traz duas verdades importantes nessa relação de Deus para com o mundo, para com a sua criação. A primeira verdade é a sua transcendência. Deus é um Deus transcendente. Ele está separado do mundo e do homem e exaltado sobre eles. É como a gente vê em Isaías, no capítulo de número 6 e o versículo 1, onde Isaías diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu via o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Então aqui a gente vê Isaías mostrando Deus como um Deus transcendente, um Deus que está acima da sua criação, um Deus que está no alto e sublime trono. Isso mostra a transcendência de Deus. E outra verdade bíblica é a sua imanência. Deus é um Deus imanente, ele é um Deus transcendente e é um Deus imanente, que está, na sua imanência, presente no mundo e aproximado do homem. Como a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28, Paulo também falando ali em Atenas, ele diz assim para os atenienses: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Então aqui a gente vê que Paulo está falando de um Deus que está próximo de nós, de um Deus que interage com a sua criação, de um Deus imanente. Também escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 6, 19, Paulo diz assim para a igreja de Corinto: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então aqui a gente vê que Deus, ele habita naqueles que são seus servos. Deus habita em nós. Então é um Deus imanente. Deus é um Deus transcendente e, ao mesmo tempo, é um Deus imanente. Então aí a gente percebe que, na verdade, naquelas distorções que há em relação à doutrina de Deus, existem dois extremos. O deísmo, que ele acentua a transcendência de Deus e esquece a imanência do Senhor, que Deus é um Deus que interage com a sua criação, diz que é um Deus que está acima de tudo, é um Deus que não interage com a criação, ressalta apenas a transcendência, esquece a imanência. Por outro lado, o panteísmo, que é a base para essa espiritualidade holística, ele enfatiza a imanência de Deus, esquece a transcendência. Diz que Deus está em tudo, porque Deus está em todas as coisas, então tudo é Deus. Mas esquece que Deus é um Deus pessoal. É um Deus que está acima, além da sua criação. Então isso já pergunta, afinal, Deus, ele está separado do mundo ou ele está no mundo? Então, como a gente viu aqui nos versículos de Isaías, de Atos e também de 1 Coríntios, que a gente deu aqui, a Bíblia ela responde de forma verdadeira e equilibrada. Deus, ele tanto está separado do mundo, quanto também está no mundo. É um Deus transcendente e, ao mesmo tempo, é um Deus imanente. Então, aqui no tópico 2, o autor vai falar assim: espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. Aí ele fala do antigo paganismo e misticismo oriental. A adoração falsa está presente na antiga religião cananeia, que adorava Baal e Azerá como deuses principais, no antigo Egito, com seus muitos deuses, e na Babilônia, que adorava Merodach. Muda os nomes
a forma e a maneira como as entidades são adoradas. Porém, em essência, a espiritualidade pagã continua a mesma: culto e adoração a deuses falsos. E agora, em relação ao misticismo oriental, ele diz que nas últimas décadas o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística. Está essa espiritualidade nas universidades, nos cinemas, nos filmes de sucesso, livros de autoajuda, que inclusive foram best-sellers, e até mesmo nos currículos escolares. O holismo, ou espiritualidade holística, ou ainda visão sistêmica da vida, nada mais é do que crenças, antigas crenças e práticas orientais. Hinduísmo, budismo, taoísmo, ele traz aqui, e existem outros também que a gente vai falar a respeito. Então a gente vê que essa adoração a deuses falsos, né, a falsos ídolos, ela é uma prática antiga na humanidade, né? Existiam ali as religiões cananeias, os deuses no Antigo Egito, na Babilônia, né? Religiões politeístas, como a gente falou aqui, uma das distorções na doutrina ali a respeito de Deus. É o politeísmo, adorar a vários deuses, né? E os homens buscavam sempre adorar ali a vários deuses para poder saciar essa necessidade de adorar a Deus, como a gente falou aqui no primeiro tópico. Então, nomes, rituais diferentes, tudo isso mudava, mas o centro é que eles estavam adorando ali a falsos deuses. Então, nas últimas décadas, como o autor fala, né, essas religiões orientais, elas têm ganhado destaque, né, na cultura ocidental, tem se difundido aí nas universidades, currículos escolares têm falado bastante a respeito e exaltado essas religiões orientais, livros, né, têm trazido aí a respeito, filmes, né, muitos filmes aí exaltando as religiões orientais e práticas que fazem parte dessas religiões, têm sido exaltados nesses filmes. Aí a gente tem, por exemplo, aqui como o autor falou, o hinduísmo, o budismo, tem o shintoísmo, né? Essas são religiões, né? Religiões politeístas, panteístas, e também tem alguns pensamentos, como é o caso do taoísmo e do confucionismo, né? Que são pensamentos filosóficos, não são religiões, mas que moldam também o comportamento aí da sociedade, né? Então essas religiões e esses pensamentos filosóficos, eles deixam de lado, né, o Deus pessoal deixa de ser o centro e o homem passa a ser o centro. E esse homem que passa a ser o centro, ele passa a ser deificado, se torna uma divindade, que no caso aí é a doutrina panteísta, né, mostrando que tudo é Deus. Então o homem ele também é Deus. Coloca o homem no centro e o homem vai ser ali um Deus, né? Essa doutrina, como a gente já falou aqui, ela já foi chamada, né? Muitos livros aí vocês vão encontrar com o nome Movimento Nova Era, né? O Movimento Nova Era, e hoje é chamado de espiritualidade holística, ou como o autor também fala aqui, né? Uma visão sistêmica da vida, né? O autor também traz aqui esse termo. Então aqui no tópico 3, ele vai falar a respeito do fundamento da espiritualidade holística, ou os fundamentos, né? O que é que fundamenta essa espiritualidade holística, né? Quais são os fundamentos dessa nova espiritualidade? Aqui ele fala, não há um Deus pessoal e não há uma verdade factual, né? Ele diz que, grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus, né? O homem, a natureza são uma coisa só. É uma espiritualidade panteísta, como a gente já falou aqui do panteísmo. Não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco um Salvador pessoal, Jesus Cristo. Uma velha heresia com um novo formato e com uma nova roupagem. Não há também uma verdade factual, né? Não há uma verdade absoluta. Em vez disso, existem verdades. Cada um tem a sua, né? Diferente do que a Bíblia mostra. Para essa nova religião, a verdade está em todas as religiões, pois todas são igualmente formas válidas de expressar a espiritualidade, né? A gente já leu aqui o texto ali do ex-ministro indiano, né? E onde ele fala a respeito dessa questão, né?
do politicamente correto, né? de aceitar tudo, né? Há uma verdade, todas estão corretas, né? A gente tem que buscar, na verdade, isso aí é uma coisa secundária, tem que deixar de lado. Você vê que, na verdade, eu falando aqui, você com certeza deve estar se lembrando de momentos em que você presenciou alguém falando dessa forma, né? Pessoas que dizem, não, isso aí tem que ser deixado de lado, isso aí você tem que esquecer, o foco tem que estar aqui, tentando tirar o foco daquilo que a Bíblia condena, daquilo que a palavra de Deus condena, para colocar em outra coisa. E aquela mentira, aquilo que está indo contra a verdade da palavra de Deus, seja esquecido, seja deixado de lado. Não podemos abrir mão dos princípios bíblicos, daquilo que está na palavra de Deus. Então aqui a gente tem algumas perguntas, né? A primeira é: qual a fonte da autoridade? Já que são alguns fundamentos, qual a fonte da autoridade da espiritualidade holística? Então a gente vê que essas religiões, esses pensamentos, eles têm escrituras, já tem livros que baseiam, né, esse pensamento, como no caso do hinduísmo, os Vedas, no caso do budismo, né, Tripitaka, do shintoísmo tem dois, né, o Kijiki e o Nyong, do taoísmo, o Tao Te Ching, e o confucionismo, os 5 clássicos, né? No caso, isso daí, essas literaturas, elas não são autoridades máximas. Como no caso do cristianismo, a palavra de Deus, ela é a autoridade máxima. Ela é a palavra de Deus, né? No caso dessas religiões, essas escrituras, elas podem ser substituídas caso um guru, né, ele seja iluminado ali, e aí ele recebe aquela revelação, aquela iluminação, e aquilo ali passa a ser tido como verdade, né? Então é uma verdade que ela pode ser mudada, relativizada, diferentemente da palavra de Deus. Um guru, né, um desses gurus, né, que foi na verdade responsável aí pela ligação, né, entre o Oriente e o Ocidente, né, trouxe aí o hinduísmo, né, difundiu o hinduísmo no Ocidente, né, que foi o Swami Vivekananda, né. Ele diz o seguinte, né, aqui no livro Heresias e Modismo, né, do Ezequiel Soares, ele traz um texto, né, uma declaração desse Swami Vivekananda, um indiano, né, um hindu, né, também. E ele diz assim: no que diz respeito ao mestre, devemos estar certos de que ele conhece o espírito das Escrituras. O mundo inteiro lê Bíblias, Vedas, Alcorões, aqui ele coloca tudo no mesmo patamar. Mas isto não são mais do que palavras. Diz que o que está ali escrito não é mais do que palavras. Sintaxe, etimologia, filologia, ossos secos da religião. É só o conhecimento do espírito das Escrituras o que faz o verdadeiro mestre religioso. Então aqui a gente vê, primeiramente, que ele coloca a Bíblia aqui no mesmo nível que os outros livros, né, das outras religiões. E a gente vê que, na verdade, o escritor ali aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ele mostra que a palavra de Deus é uma palavra viva, é uma palavra eficaz, não é um livro qualquer, é a palavra viva de Deus. O salmista, no Salmo 19 e no versículo 7, ele diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita, a palavra do Senhor é perfeita, e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então essa palavra, ela é perfeita, ela não tem erros, ela não pode ser relativizada. Ela refrigera a alma. Então nós vemos, na verdade, que a Bíblia, ela não pode ser colocada no mesmo nível que outros livros, né? Ela é a palavra de Deus. E aqui ele mostra que, como a gente já falou, essas escrituras, elas não são, isso claro, ele está botando a Bíblia no meio, mas a gente já mostrou que a Bíblia não é o mesmo que essas outras. Ele mostra que essas escrituras, elas são variáveis, elas mudam, elas não são absolutas, são verdades que podem ser relativizadas. Se um mestre, ele conhece o espírito das escrituras e recebe uma iluminação, por exemplo, então ali aquilo que ele fala é considerado como a verdade, mesmo que esteja diferente daquilo que há
escrito, né? Então a gente vê que, na verdade, na fé cristã, no cristianismo, o ensino dos mestres, o ensino dos pastores, o ensino dos pregadores, ele deve ser submetido às Escrituras Sagradas, como é o caso dos crentes lá em Bereia. Lá em Atos 17, no versículo 11, quando Paulo leva ali a palavra aos crentes de Bereia, diz assim: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então a gente vê que, na verdade, as Escrituras, elas são a autoridade máxima. Então aquilo que é falado deve estar de acordo com a palavra de Deus, e não os mestres que ensinam é que tem autoridade maior do que a palavra. A palavra, ela é a autoridade máxima, né? Como Paulo escrevendo lá em 2 Timóteo 3,16, onde ele diz que a palavra, ela é inspirada por Deus. A Escritura, ela é inspirada por Deus. Então a fonte de autoridade dessas religiões, ela é baseada em escrituras que são relativizadas, que não têm autoridade máxima, diferente do cristianismo. Outra coisa que fundamenta também como é aí que Deus é visto nessa religião. Como é que é Deus aí nessas religiões, nesses pensamentos filosóficos? No caso do hinduísmo e do shintoísmo, eles são religiões politeístas e panteístas, né? Adorando aí a animais, a natureza, né? Ao homem, né? Como Deus, colocando o homem também como uma divindade, né? Então o shintoísmo e o hinduísmo. No caso do budismo, do taoísmo e do confucionismo, são aí, no caso, o budismo, religião, e os outros dois pensamentos filosóficos, que negam a existência de Deus. Negam a existência de um Deus. Dizem que não precisa de Deus, são apenas ensinamentos ali morais para o indivíduo, né? Então a espiritualidade holística, ela ensina, né, o panteísmo, né? No caso, consequentemente, né, por consequência do panteísmo, de tudo ser Deus, ensina a deificação do homem, né? O homem como uma divindade. E no panteísmo, o Deus, ele é um Deus impessoal, não é um Deus pessoal que se relaciona. Então ele não pensa, ele não ama, ele não salva, ele não pode fazer nada pelo homem. É um Deus impessoal. Já o Deus verdadeiro e único, revelado pelas Escrituras Sagradas, revelado pela Bíblia, é um Deus pessoal, é um Deus imanente, um Deus que se relaciona com a sua criação, e ao mesmo tempo é um Deus transcendente, é um Deus que está além da sua criação. É como é dito lá em Colossenses, quando Paulo fala em Colossenses, no capítulo de número 1 e no versículo 17, Paulo diz assim: ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então ele está além da sua criação. Ele existe antes da sua criação. Então a criação não é Deus. Deus é o Criador. As coisas que foram criadas são a sua criação e não são Deus, são criação. Então Deus é visto nessas religiões orientais, nessa espiritualidade holística, como tudo é Deus, é um Deus impessoal, que não pode fazer nada pelo homem. Como é que a verdade ela é vista nessa espiritualidade holística, né? A gente vê aqui, como o autor bem coloca, que não há uma verdade absoluta, como tem na Bíblia. João 14,6, como a gente já disse, Jesus disse: eu sou a verdade. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Então na Bíblia a gente vê que existe uma verdade absoluta, existe uma verdade inconteste, existe uma verdade que não muda, que não é relativizada. E na verdade, nesse novo pensamento, né, nesse novo modelo sistêmico de vida, nesse holismo, se alguém acredita ter a verdade, acredita
crer ali em uma coisa que é verdadeira, o politicamente correto, isso a gente já falou também a respeito aqui em lições anteriores, a respeito do politicamente correto, ele manda que essa pessoa ela guarde esse pensamento para si mesma. Não é certo, não é ético você dizer isso para outra pessoa. Você não pode mexer na cultura dela, você não pode mexer na religião dela, você não pode fazer isso. Mas se ataca o cristianismo, se ataca o Deus pessoal, aí pode, aí está tudo tranquilo. Não, porque a gente tem que estar aberto a outras coisas. Infelizmente, é assim que funciona esse movimento nova era, essa espiritualidade holística. Como eu falei, é uma guerra cultural. Está misturado lá com a revolução cultural lá de Gramsci, na guerra cultural, onde a ideia é destruir os valores judaico-cristãos e colocar em seu lugar outros valores, seja lá qual for. Seja lá qual for. Quando mudou da Idade Média para a Idade Moderna, a ciência tomou a primazia. Agora, da Idade Moderna para a Idade Pós-Moderna, agora é a espiritualidade holística, é religiosidade. Não, existe um Deus, mas tudo é verdade, né? Aquele discurso ecumênico, né? Como bem traz aqui também o autor Ciro Sanches Libordi, no seu livro Evangelhos, que Paulo jamais pregaria, né? Ele é bem didático, falando a respeito, é uma leitura bem tranquila de se fazer. Aqui ele traz uma declaração do pastor Erwin Lutzer, onde ele diz o seguinte: em nossos dias temos nos inclinado ao oposto extremo. O amor substituiu a verdade. E no que tange à unidade, né, aquela unidade, como a gente falou aqui, é mais importante do que qualquer doutrina, inclusive o evangelho. Importante é ter unidade, né? Não, a palavra diz isso, mas o importante é o todo, né? É um discurso que parece estar de acordo com a palavra, mas distorce a palavra de Deus. É como o inimigo trabalha. Ele trabalha distorcendo a palavra de Deus. Melhor tolerar a heresia, prossegue o argumento, do que parecer desamoroso para o mundo. Então, não tem nada não, pecou, não tem problema não. Isso daí não faz mal não. Não, está errado não pode falar não. Guarde a verdade para você. Tem que ser amoroso, tem que ter amor. Onde está o amor? Que discurso de ódio é esse? E é assim que eles falam. E a gente não pode falar a verdade da palavra de Deus. Muitas vezes indo com amor mesmo, pregar a palavra, trazendo a verdade, para livrar aquela pessoa da condenação eterna, mas é dito ali como alguém que está discursando ódio. E aí o politicamente correto impede, né, da pessoa ela falar aquilo ali. E é taxado como homofóbico, discursor de ódio, fascista, né? É chamado aí de tudo no mundo. E aqui ele continua dizendo: quando o mundo dá um passo em nossa direção, nós o abraçamos sem remorso. Porém, isso aqui é muito importante, o que é falado aqui. A igreja que fez as pazes com o mundo é incapaz de mudá-lo. Não podemos abrir mão dos nossos princípios. Não podemos abrir mão da verdade da palavra de Deus. Porque se nós abrirmos mão daquilo que nós acreditamos em prol de outras coisas, não, em prol da unidade, se nós abrirmos mão dos princípios da palavra de Deus, nós não poderemos mudar o mundo com ela. Então é que ele diz: lembre-se deste axioma: quanto mais o mundo entende o propósito da vinda de Jesus, mais o odeia. É porque Jesus ele vem para condenar aqueles que estão distante dele. O que o mundo valoriza, Cristo menospreza. O que ele ama, o mundo odeia. É importante deixarmos isso daqui bem claro. Não podemos esperar que todo mundo goste da gente. Não podemos esperar que as pessoas passem a mão na nossa cabeça. Devemos, na verdade, esperar que o mundo nos odeie. Porque eles não estão odiando a nós, eles estão odiando aquilo que está em nós, que é o Senhor Jesus, que é a palavra de Deus. E precisamos ser firmes, manter a verdade da palavra de Deus. E como ele diz aqui, o autor, né, o Ciro, ele fala também aqui que
no pós-modernismo, né, todos os pontos de vista, estilo de vida, todas as crenças, todos os comportamentos são considerados igualmente válidos. Infelizmente é algo que tem entrado até dentro da igreja. Muitos têm abrido, né, as portas da igreja para esse discurso ecumenista. É como o Ciro chama, né, o evangelho ecumênico, né, aí que tá aberto para todos, né, aberto para todo mundo, aceitando tudo. Jesus, ele recebe a todos, mas quando ele recebe, ele transforma. Ele não aceita as pessoas permanecerem como elas estão. O evangelho do Senhor, a palavra de Deus, é um evangelho, é uma palavra de transformação. Ela transforma vidas. E aqui ele termina também, ele fala a respeito da verdade, né? Ele cita lá em Efésios 6,14, o cinto, né? O cinto da verdade. E esse cinto não pode ser afrouxado, porque o cinto ele era usado para colocar as armas. No caso, a nossa arma é a espada, a palavra de Deus. E se o cinto tiver afrouxado, que é o que o inimigo quer, com a mentira, relativizar a verdade, porque lá em João 8,44 fala que ele é o pai da mentira, ele quer que a gente afrouxe a verdade, para que a nossa arma ela caia. Afrouxar a verdade é relativizar a verdade, é abrir mão da verdade da palavra de Deus. É isso que o inimigo quer que a gente faça. Não podemos abrir mão da verdade absoluta que está na palavra de Deus. Outro ponto também que fundamenta aqui a espiritualidade holística, né? Como é que essa salvação é vista? Como é que funciona a salvação na espiritualidade holística? Né? Então eles acreditam ali na reencarnação, né? Um longo círculo, né? De reencarnar, renascer, né? E morrer, renasce, morre, até que o homem ele atinja ali o nível de divindade, né? Até que ele seja absolvido pela divindade. Então, nessa espiritualidade holística, a ideia de salvação, né, ela parte do princípio de que o problema do homem não é o pecado. O problema do homem não é o pecado contra Deus, é a ignorância, é a falta de conhecimento a respeito de si mesmo. E ele precisa descobrir, conhecer a verdade no seu próprio interior. E aí, assim, a divindade, né, que ele possui, aí ele vai ser iluminado, aí ele vai ser uma pessoa feliz. Essa é a ideia de salvação nesse discurso da espiritualidade holística. É de que o homem, o problema dele é a falta de conhecimento a respeito da sua divindade interior. E aí, através de meditações, através de exercícios mentais, ele consegue compreender a sua divindade interior e passa ali a ser uma pessoa iluminada, a ser uma pessoa mais feliz. Essa é a ideia aí alcança a divindade. Aí quando ele morrer, pronto, ele não reencarna mais, alcançou ali, foi absolvido pela divindade, né? Aí no caso, esse é o discurso, essa é a ideia de salvação no movimento Nova Era, né? Na espiritualidade holística, nesse modelo sistêmico. E aqui no quarto ponto, o autor fala da espiritualidade holística e a Bíblia, né? Ele traz o problema do pecado e um salvador pessoal. E o que a gente tem que entender é que o pecado ele é uma realidade na natureza humana. Como está lá em João 3,23, todos pecaram e estão destituídos, distantes, separados da glória de Deus. E também em João 5,12, ele fala a respeito do pecado que entrou na humanidade. Por isso todos pecaram, entrou ali através de Adão. E esse mesmo pecado, ele endurece o coração do homem, como está lá em Hebreus 3, versículo 13. E também causa uma cegueira espiritual. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, fala a respeito do inimigo, ele cegando espiritualmente as pessoas para que não vejam a verdade do Evangelho. E a pior sutileza do inimigo que ele pode fazer com o pecador é fazer com que esse pecador ele pense que está agindo da forma correta. E é isso que a espiritualidade holística faz. Porque ele, pensando que está agindo da forma correta, ele não vai abandonar o pecado. E a única forma dele alcançar a salvação é através do abandono do pecado.
É como está lá em Atos 2,38. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem perdoados os vossos pecados, para que venham os tempos de refrigério na presença do Senhor. Então a única forma dos pecados serem perdoados é através do arrependimento. É através do reconhecimento de que a pessoa está errada. Mas na espiritualidade holística não há pecado. Não, está tudo bem. É aceito, não tem problema. É porque você é assim mesmo. E assim as pessoas vão vivendo essa vida de pecado. E o que a Bíblia diz em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, é a condenação eterna. Então, achando que não estão em pecado, rejeitam a salvação que é ofertada pelo Senhor Jesus, que é o único que pode salvar o homem e livrar ele da condenação eterna. É como diz em João 14,6, ninguém vem ao Pai senão por mim. Também em Atos capítulo 4 e versículo 12, Pedro, ali no Sinédrio, ele diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A salvação só vem a partir de Cristo. Então, nós vemos aqui, para concluir, que essa espiritualidade holística, ela é uma mistura da filosofia pós-moderna. A gente falou, tem até aí uma união dela com a revolução, com o neomarxismo, né? Essa revolução cultural, entrando na educação, fazendo com que as pessoas elas venham a admirar cada vez mais esse misticismo oriental, onde na verdade o que acontece é que os deuses pagãos antigos são ali cultuados, são ali adorados. É o politeísmo, é o panteísmo. Então esse modelo de espiritualidade, essa nova espiritualidade, ela tem sido difundido aí por meio principalmente da educação, como a gente já falou, é tido como correto, né? Nessa guerra cultural, destrói os valores judaico-cristãos, coloca essa nova espiritualidade, essa espiritualidade holística, e passa a ser tido como correta. Então a igreja, ela não pode estar indiferente diante disso. Ela deve buscar se capacitar e promover uma educação firmada na palavra de Deus, firmada nos princípios bíblicos, para que possamos estar fortes para suportar todas as ciladas que o inimigo ele coloca diante de nós. Na próxima lição estaremos finalizando, né, a nossa revista, a lição 13, resistindo às sutilezas de Satanás, né? Aqui já falei no caso para de hoje, na próxima lição vai estar abordando de forma mais abrangente como que nós podemos estar resistindo de forma firme às sutilezas do inimigo, né? Aprendemos durante todo esse trimestre, finalizando aqui hoje, né, várias sutilezas, vários enganos que o inimigo ele tem posto diante da igreja, e nós aprendemos como escapar de cada um deles, e vamos aprender na próxima aula como resistir, né, como estar firmes diante das astutas ciladas que o inimigo ele tem posto diante de nós. Eu acredito que se você ficou até aqui conosco, gostou da nossa aula, peço que você deixe aí também o seu joinha, se inscreva no canal para receber os nossos vídeos semanalmente, compartilhe com os seus amigos, com os seus familiares, para que eles venham também ser abençoados com esta palavra, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E não se esqueçam, neste domingo, participe da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.